É normal que se você fosse um cara que tinha muito dinheiro e tem um restaurante e ao mesmo tempo gosta de servir o melhor alimento e assim agradar a todos os clientes, é normal de você ser aprovado na vigilância sanitária. Porém, nesse episódio de Bob Esponja, ele tem um teor até engraçado, porém, de começo no episódio eu já levei um susto porque mostrava o Bob Esponja e o Sirigueijo colocando muito alimento na boca dele e assim podia ter um engasgo ou algo do tipo. Depois de ter alimentado muito, é até impressionante. Meu amigo, que essa barriga é sem fundo, hein? Depois de uma comemoração épica entre Bob Esponja e Sirigueijo, Significa, rapaz, está tudo em ordem! do além aparece a televisão e é noticiado que existe um inspetor falso. Porém, antes das antas verem o anúncio completo, né, o jornalismo completo, eles decidem agir por conta própria e também o Sirigueijo fica numa espécie de raiva e meu amigo. E ali no episódio ele ia começar todo o troll possível. Bom, depois eles têm uma ideia brilhante, entre aspas, que é o que? Eles decidem montar um hambúrguer especial. Aí eu pensei, pô, será que vai ser um hambúrguer bom, uma coisa boa? Porém, é uma nojentice. Eles jogam um hambúrguer no vaso, jogam um tempero, jogam chulé de meia. E meu amigo, fica um hambúrguer muito estranho e bizarro. Pois eles levam o alimento para o inspetor. E de repente o inspetor alimenta ali, ele tem uma espécie de engasgo e ele cai. E assim, mano, a gente pensa, ele foi de F, caraca, a gente fica até achando que isso, como assim? Depois tem essa cena de zoom no rosto dele, que é bem bizarra e assustadora. E depois nos mostra a imagem do jornal noticiando o resto da notícia. Se o inspetor de saúde estiver no seu restaurante e não for este cara, ele é verdadeiro. Bom, e a gente pode ver até as moscas voando ao redor do cara, dando aquela impressão que o cara realmente foi de F, né? Ele não foi pra dessa pra melhor, né? Por assim dizer. Bom, depois de um toque mais sombrio ali, de um ambiente mais escuro, né? Algo que eu gosto bastante de quando o desenho tinha esse tom mais escuro, porém nesse aqui, meu amigo. E assim, Bob Esponja e Sirigueijo decidem enterrar, né, o personagem lá e meu amigo. A gente consegue sentir a tensão e suspense no ar e o medo, igual de Bob Esponja, de ser pego. Até o momento em que dá um flash de luz na cara deles e é a polícia, mano. E ali o Bob Esponja até tenta dizer o que aconteceu. Cara, tem uma cena até icônica, mas ao mesmo tempo até suspense. De repente tem aquele alívio cômico no qual o policial fala: não, você tinha que estar fazendo hambúrguer de siri, falando de forma Para cômica. nos fazer hambúrgueres deliciosos. Depois disso, numa cena bizarra e até cômica, o cara simplesmente desce, mano. O corpo simplesmente vai descendo. Põe a paparreta no porta-malas e damos uma carona pra vocês. E aí eles decidem colocar ele no porta-malas, mano. Caraca, mano, é muito aleatório e muito cômico. No decorrer, eles chegam no restaurante e o Bob Esponja tenta ir pelo fundo, porém tá trancado, cadeado, óbvio. Bom, e depois o Bob Esponja tem a brilhante, entre aspas, ideia genial, né? De ter colocado o cara, mano, na cabeça, velho. E olha o jeito que ficou mano, o cara virou igual um carrapato da cabeça dele. Se que estivesse lá atrás dando um jeito naquela pá. Se me der licença, eu vou pôr o meu... Só que aí de repente dá um suspense na qual a mulher, né, o policial, ele fala que queria gelo pra colocar num suco, uma coisa assim. De policial. Ai, tá sem gelo. Gelo, gelo. Eu tenho lembranças desse episódio quando eu era criança de ter assistido. E assim, em um momento que Bob Esponja levou o corpo ali pra dentro daquela espécie de freezer, eu lembro de achar, né, que tava tudo bem. Acabam que eles se entregam um ao outro, é até cômico, os caras se discutindo e tal. Sou louco. Ele dorme com o Bob na cabeça! Não é o que estão pensando. Do que vocês dois estão falando? Acaba que ninguém quer ser preso, né? Na hora de fazer as burrices, todo mundo faz, mas na hora deles ir preso, ninguém quer ir, né? Depois que o policial abriu a porta, ali a gente teria um suspense enorme, na qual o corpo do cara simplesmente desapareceu. E assim eu lembro de ter ficado com os olhos espantados, falando, como assim? O que aconteceu? A gente ficava naquele suspense, naquela dúvida e indagação eterna, né? Seguido de toda aquela tensão de suspense e aquele medo que a gente tinha falando, o que aconteceu com o cara? Nos é mostrado uma silhueta e a gente até fica falando, caraca, o cara apareceu ali, o que que é isso? E de repente, né, e realmente é o cara lá, o inspetor da saúde, e ali, meu amigo, eu acho que ele ter aparecido ali foi a pior escolha possível, porque o que aconteceu depois, o inspetor da saúde não teve nem momento de respirar e de repente os dois policiais deram Toma isso, seu zumbi. Agora é minha vez. Mano, caraca, porque, mano, esse cara só sofreu nesse episódio, mano. Nesse episódio de Bob Esponja, além desse episódio ser muito hilário e ter aquela tensão de sombrio, suspense, mano, esse cara aqui, a única certeza que a gente tem é que ele só
Cara, toda aparição dele no desenho, ele vai sempre levar de curioso. Meu Deus, é muito azar pra esse cara, né? Depois a gente consegue ver que apesar daquilo tudo, não sei quem é mais anta, né? Se é o Bob Esponja, o Siriguejo ou o Inspetor da Saúde. O Inspetor da Saúde, ele ainda aprovou o restaurante, aprovou a conduta, aprovou tudo que o Bob Esponja e o Siriguejo fez. E assim, Bob Esponja e Siriguejo entram numa espécie de alegria imensa ali. E caraca, esse episódio é bem, mano. Então, pessoal, esse foi uma análise do episódio Bob Esponja, na qual teve essa mistura de tensão, alegria, suspense e cara bizarra. Mas é isso, pessoal. Quando a gente é criança, a gente não tem tanta noção das coisas ou enxerga além do que elas mostram. Porém, com o decorrer, tem muitos episódios que a gente consegue ver coisas, né, estranhas e sinistras. Bom, galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Fiquem com Deus, que é a base de tudo, e obrigado.